Uma das grandes características do racismo no Brasil, que vai impedir muito a nossa luta, é a banalização que se dá para a questão racial. Na realidade, é a negação de que existe racismo no Brasil. Se não existe, como é que você luta e denuncia algo que não existe? Ao afirmarem vários historiadores, o senso comum, a mídia, de que o Brasil é uma América negra, onde não tem racismo, esse torna o nosso maior problema. E uma grande característica é a banalização pela invisibilidade da questão. Mais que a invisibilidade, pela negação. Historicamente se negou a reconhecer a existência do racismo e praticou o tempo todo o racismo. Né? Então isso criou uma configuração de que nós temos uma representação social do Brasil, né, que não tem nada a ver com as práticas sociais existentes no Brasil nas relações entre negros e brancos. Né? Então quando a gente recorre, por exemplo, a um autor como o Du Bois, né, que é um sociólogo negro americano, o primeiro negro formado em Harvard, em 1895, ele tinha uma metáfora de que o que separava negros e brancos da sociedade americana era um véu. Né? No Brasil, nós nos negamos a reconhecer a existência desse véu. De uma forma geral, as pessoas nem reconhecem o racismo que existe, né, na sua prática, ou muitas vezes ele se apresenta de uma maneira muito forte e muito desigual, né? Então, essa superação, né, desse mito é um elemento extremamente importante para que realmente se avance, né, no sentido das relações étnico-raciais. Tanto sobre o apartheid quanto sobre o regime segregacionista do Jim Crow nos Estados Unidos, da mesma forma como no Brasil sob a suposta democracia racial, aconteceu a miscigenação. Então a miscigenação ela não é medida de relações igualitárias, né? Se a miscigenação fosse medida de relações igualitárias, os homens não seriam os principais opressores das mulheres. A miscigenação aconteceu nesses 3 países. O que os diferenciou foi a forma como cada sociedade regulou ou não. Olhar hoje, né, para a questão do racismo é você observar como está o empobrecimento da população negra. Ele está alto pelos dados, né, colocados pelos institutos de pesquisa. Né? É você olhar para a desqualificação da cultura e da matriz africana no Brasil e é você olhar para a opressão das mulheres negras. Como é que ela vai traduzir na educação? Em um currículo eurocêntrico, num modelo congelado, engessado, numa invisibilidade do aluno negro da escola, que vai provocar uma negação na sua autoestima e no seu rendimento cognitivo. A gente tem tantas estatísticas que mostram um diferencial de tempo de escolaridade entre brancos e negros, o acesso à educação superior, mas mesmo para aqueles que chegam à educação superior ou chegam a terminar a escolaridade obrigatória e que são negros, a gente percebe que não há um conhecimento, por exemplo, da sua própria cultura, da sua origem, né? Então esse também é um aspecto que revela o racismo no Brasil. O retorno da escolarização para negros e brancos, para homens e mulheres, é completamente diferente em termos de salário e possibilidade de ascensão. A dificuldade de colocar isso na pauta, né, dos projetos das escolas, a dificuldade do professor entender que é importante fazer essa discussão com seus alunos, a dificuldade da comunidade escolar como um todo compreender que é só enfrentando, né, e só assumindo que de fato existe racismo e discriminação, inclusive na escola, que a gente vai conseguir superar. Né? Então essa forma de escamotear, de silenciar, ela também está presente na sociedade, ela vai para dentro da escola. Algumas pesquisas mostram que essa desigualdade não está necessariamente relacionada à renda, mas também à questão da discriminação e do preconceito. De geração após geração, a desigualdade, né, está sendo mantida. Eu diria que nós vamos precisar no mínimo de uns 50 anos para que essas linhas comecem a demonstrar um movimento de encontro, ou seja, de superação dessa desigualdade. Existe essa situação do preconceito dentro do ambiente da sala de aula.
Eu acho que isso é algo que instrumentos mais recentes, como a lei que prevê o ensino de história cultural brasileira e a própria conscientização dos profissionais de educação sobre a questão da diversidade, pode contribuir para reduzir, mas é um longo caminho. Na Frente Negra Brasileira, lá na década de 30, já tinha um projeto de melhoria das condições educacionais da população negra, porque estava excluída, né, do processo do sistema educacional público brasileiro. E o fato da Frente Negra ter travado essa reivindicação de inclusão, de participação, é uma conquista para nós, porque ela estava demonstrando, né, que o negro no Brasil tem que ter o seu lugar na sociedade, porque eles estavam, após a proclamação da República e após a abolição da escravatura, não foi instaurado um sistema republicano que ofertasse condições iguais para todos. Ao contrário, né? O negro fez-se uma abolição sem uma reforma social de caráter educativo que pudesse integrar o negro nessa sociedade de classe que estava aí se desenvolvendo. O movimento negro, o mote dele sempre foi a educação. Se nós pegarmos em 1932, uma das lutas da Frente Negra Brasileira foi criar a cultura, a educação de jovens e adultos. Então, o primeiro EJA, educação de jovens e adultos no Brasil, foi criado por nós negros, dentro da Frente Negra Brasileira. Então, sempre nós perseguimos a educação. Por quê? Porque é na educação que você faz homens e destrói homens. E o movimento negro, se nós pensarmos na política atual, ele foi fundamental nessa construção, porque os primeiros cursos de formação de professores para tratar do combate ao racismo nas escolas, para tratar de história e cultura dos africanos, dos afro-brasileiros, onde é que foram feitas? Em reuniões de formação do movimento negro para seus próprios membros e para professores das redes, né? Vão começar, inclusive, depois os sindicatos de professores se juntarem. Eu lembro no Rio Grande do Sul, por exemplo, o sindicato de professores trabalhando com o movimento negro. E professores negros, na sua maioria, mas não exclusivamente, começam a trabalhar nas suas escolas, na sua sala de aula. Depois a porta da sua sala de aula vai abrindo e vai saindo para o pátio da escola, para os eventos da escola, e esses trabalhos vêm sendo feitos. As famílias negras com seus filhos, muitas delas. Então, é todo esse conjunto que vem se formando e que propiciou a Lei 10.639. Não foi só uma demanda, nós queremos a nossa história e cultura. Nós queremos porque nós até sabemos como fazer. O acúmulo que os movimentos sociais negros têm em relação ao conhecimento, né, dessas demandas, dessas necessidades dessa população, né, inclusive com estudos, pesquisas ainda em número insuficiente, mas é quem tem, né, esses números, essas pesquisas, sobre a realidade de vida, né, o cotidiano das pessoas negras nesse país, no embate, inclusive, com as organizações públicas, né? E essa conquista também que nós temos investido ultimamente de políticas públicas para a população negra, né? Isso é novo no Brasil. A principal conquista foi ter se conseguido pautar o tema da educação, das relações étnico-raciais, né? Não como um adendo, né, à prática educacional já estabelecida, mas pautar a educação das relações étnico-raciais como uma perspectiva de mudança da própria educação no Brasil, né? É óbvio que o fato de você ter pautado não significa que isso já se resolveu, né? Mas eu acho que a compreensão, né, da necessidade de nós mudarmos, por exemplo, a nossa matriz curricular, de rever, né, o currículo de formação, né, desde a educação básica, educação infantil, até a formação nos cursos superiores, eu acho que isso está, de alguma maneira, pautado, né, e grande parte das discussões que hoje a gente tem no Brasil em relação
uma educação inclusiva, né? Ou educação indígena, ou educação quilombola, ou a própria Lei 10.639, a Lei 11.645 de 2008, são legislações que apontam para esse caminho, para a necessidade de mudança. A possibilidade de você ter uma lei que acabou determinando a alteração da Constituição da Educação, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a inclusão do artigo 26A, eu acho que essa é a grande conquista. E o que vem em decorrência, que é a sua regulamentação na forma das diretrizes curriculares de relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. As diretrizes de pedagogia têm, na verdade, transformado os cursos de pedagogia e fazendo com que esses cursos olhem para a questão da diversidade, para a questão étnico-racial. A gente não tem só uma lei, a gente tem uma diretriz nacional que regulamenta essa lei, né? E essas diretrizes, ela desencadeou um processo de formação dos profissionais da educação, desencadeou um processo de produção de material e distribuição desses materiais. A consolidação de uma atuação do movimento negro, né? Eu acho que quando a gente tem as universidades públicas inserindo isso de maneira autônoma, só valida, né, politicamente a ação que foi engendrada pelo movimento negro. E as ações afirmativas hoje, o nosso desafio é garantir essa conquista, né? Principalmente também no que diz respeito às cotas, reorganizar um contradiscurso conservador que hoje procura desqualificar principalmente as universidades federais que adotaram esse sistema, que estão sendo chamadas de populistas, né? Nós temos aí um grande desafio que é reverter esse discurso conservador que visa desqualificar as conquistas e também todo o material de denúncia ao racismo que foi produzido pelo movimento negro nesses últimos 20 anos. Hoje você ter um movimento de religiosos de matriz africana se organizando em todo o Brasil e colocando para a educação, né? Que o sistema educacional brasileiro ele é laico e que ele não pode, né, ministrar conhecimentos, né, de apenas uma doutrina religiosa, eu acho que é uma conquista. O grande obstáculo é o projeto de sociedade. O que os movimentos sociais estão apresentando para o Brasil? Um novo projeto de sociedade. Quer dizer, eles, na medida em que os movimentos sociais, e em particular o movimento negro, mas não unicamente, chamam a atenção, dizem, olha nós aqui, nós estamos aqui, nós sabemos o que queremos, nós também fazemos análise de realidade, nós temos propostas e não somos assim, estamos aqui reivindicando. Nós temos propostas concretas. Então, aquela parte da sociedade, aquele segmento que manteve durante 5 séculos, vem mantendo o direito, o poder, vem se dando o direito e mantido o poder de governar e dizer o rumo da sociedade para todos, ela nega, ela se acredita como direito de manter seus privilégios e o direito de que todos sejam igual a ela. Quer dizer, é uma proposta assimilacionista de sociedade, de visão eurocêntrica, de desconhecimento das outras visões que fazem parte da cultura brasileira, não é? E é cruel esse grupo, porque ele reconhece manifestações culturais negras, de sabedoria e indígenas, para dizer que isso faz parte da identidade nacional. Mas isso não pode entrar na escola, precisa de uma lei para entrar na escola. O Estado brasileiro, por um lado, ele se deu conta de que há uma pressão social, né, em torno da exigência, né, de uma mudança da matriz de política pública. Por outro lado, eu acho que a compreensão, né, dos gestores ainda não é suficiente para insetarem essa mudança do local onde eles podem falar, que é o local da gestão pública, né?
Então talvez nós tenhamos que fazer um duplo movimento, que é um movimento para dentro das instituições de ensino, no sentido de tentar sensibilizar os conselhos universitários, que é onde essa discussão acaba, né? Onde o processo decisório da mudança acaba ocorrendo, né? E por outro lado a gente tem que continuar, né, enquanto sociedade civil organizada, a pressionar os poderes constituídos no sentido da mudança, né? Então a ideia de participação e controle social, elas são fundamentais nesse processo. As políticas educacionais, são políticas de governo, não são políticas de Estado. Então um governo mais sensível chega, faz alguma coisa, movimenta, são iniciativas tímidas, são iniciativas que de uma forma não tem orçamento, não tem recurso, não tem prioridade. Então algum governo que avança um pouquinho, que a gente já comemora, quando esse governo muda, o outro governo que chega não dá continuidade. Então eu acho que isso é um grande obstáculo para a gente. Nós precisamos garantir, e isso é um papel que o movimento negro vai fazer, isso é um papel que os movimentos sociais vão fazer, é cobrar, fazer um controle social, uma organização que força cobrar que as políticas de combate ao racismo sejam políticas de Estado e não políticas de governo. A capacitação para o professor, ele precisa primeiro ter essa vontade de mudar, né, de crescer enquanto pessoa humana, né, ele precisa enxergar que ele está defasado e que ele precisa correr atrás, como todos nós, né? Se eu parar amanhã, daqui a um ano, quando eu for voltar para o movimento, eu estou defasada. Ele precisa entender isso. Né? Que a cultura é dinâmica, que as questões mudam, que a conjuntura muda e que você precisa estar acompanhando o tempo todo. E aí o nosso professor, ele tem um planinho ali que ele quer se guiar por aquilo e acabou. Né? Esse eu acho que é o grande problema, a questão de não querer enfrentar as mudanças, não querer tal crescimento. Por isso que as leis não pegam, porque existe a lei e você faz de conta que ela não existe. Se a comunidade não vai cobrar... Desafiar a ter uma pedagogia que entre em sala de aula com o conhecimento intrínseco desse ator e desse sujeito social, é observar criticamente que ele parte de uma organização comunitária, que começa na família e se estende por toda a lógica da organização social, e é também voltar para a produção de materiais que representem e que traga a construção de vida dessa população. Isso tudo é um desafio que se complementa a partir da lógica interativa de cada um desses autores. Nós somos educadoras negras, aquilombadas na universidade, então essa dimensão de gênero também é uma marca muito decisiva para nós, e nesse trabalho com a educação, a dimensão de gênero ela não está de modo algum descolada, né? Então, falar dessa professora, da história de vida das professoras, né? O que é ser mulher negra na educação, enfim, mas também assim, e como por esse viés da educação, a gente também amplia isso para pensar a condição das mulheres negras na sociedade, as opressões na sociedade como a nossa, estruturada do jeito que é. Se a gente pegar hierarquicamente, a gente vai ver que as mulheres negras, na escala, dentro dessa escala de opressão, ela está no lugar de mais invisibilidade, mais vulnerabilidade, subordinação. Na minha maneira de ver, é desenvolver uma forma de intervenção política que possa combinar as demandas de um povo, de uma população, de um movimento que quer se ver incluído no sistema educacional brasileiro, é o caso das propostas do movimento negro. Isso precisa estar combinado com o processo de desenvolvimento da educação como um todo. Olhando hoje o contexto brasileiro, onde as políticas de avaliação educacional, sobretudo as políticas de avaliação em larga escala, vêm pautando uma concepção de qualidade educacional junto às redes de ensino, junto também às escolas, é muito importante que a gente consiga aproximar o nosso debate dessa agenda, desse desafio das avaliações educacionais. Uma outra ação fundamental seria a de conquistarmos que o novo Plano Nacional de Educação
pudesse estabelecer uma meta de equalização, estabelecendo o compromisso de diminuição de desigualdades com relação às questões de renda, raça, etnia, gênero, regiões, deficiência, orientação sexual. Um olhar diferenciado para as meninas negras no cotidiano escolar significa combater os estereótipos, né? Eles se expressam nas consideradas brincadeiras, né, que desqualificam a cor da pele, os traços físicos, o cabelo, que é, antes de mais nada, a primeira ação contra as meninas negras. Esse olhar também tem que estar centrado no carinho, na atenção, né, e perceber as sutilezas também do cotidiano escolar, né, que está presente no material escolar, que está presente no currículo pedagógico, que está sendo utilizado, né? Pensar as meninas negras no ensino médio é não só compreender a sua condição social, né? E também apresentar a elas possibilidades, novos caminhos, né? E incentivos. Então, diante dessa complexidade, eu acho que um desafio que se coloca hoje é pensar essa agenda como uma agenda de sociedade. E diante disso, há necessidade de pensar também a articulação dessas questões, né, relativas às relações étnico-raciais com outras tantas questões que também são parte da agenda nacional. Então, nesse sentido, é necessário a gente repensar, né, as concepções que nos movem em torno dessa luta. Essa concepção tem que ser uma concepção de coletivo, tem que ser uma concepção não da solidariedade romântica, mas da solidariedade que coloca um trabalho contínuo e conjunto todos os dias. Isso pensando nas políticas públicas mais amplas, pensando nessa política que a gente faz no cotidiano, dentro da escola, dentro das casas, não é? É necessário também pensarmos as formas de resistências cotidianas e que já estão dentro da escola. E só conseguiremos descobrir essas formas de resistência no diálogo. De provocar o debate público, de estimular uma reflexão sobre a questão das relações raciais no Brasil, sobre a questão das desigualdades, de levar as pessoas a pararem, pensarem, trabalhar a questão de mudança de atitudes e de hábitos. Continuar dando visibilidade, aumentar a literatura. Nós temos hoje uma gama imensa de pesquisadores negros que estão dentro do espaço da universidade, que é importantíssimo para estar nesse debate. Então, essa formação de professores, mas também a formação dos gestores, eu acho que é fundamental. E mais incentivo para as pesquisas, né? Que apesar da gente ter linhas abertas em algumas universidades, isso não é uma coisa que está definida e dada, né? Quando existe linhas de pesquisa dentro de algumas universidades, ela é com muita luta mesmo para que ela se mantenha. E que essas linhas de pesquisa elas sejam garantidas nas nossas universidades, principalmente nas universidades públicas, né? Nós temos que ter, primeiro, uma capacidade de argumentação e de convencimento dos interlocutores. Segundo, nós temos que disputar espaço dentro dos governos, espaço em relação às prioridades que são definidas, disputar o orçamento municipal, né? Tentar construir alianças com outros setores do governo que enfrentam problemáticas semelhantes. E a gente viu que a gente não avança muito sem essa parceria, né? Sem essa aliança entre setor público, né? Enfim, e sobretudo os órgãos de promoção da igualdade, né? Secretarias, enfim, e a sociedade civil organizada. Todos os sujeitos sociais têm um papel, têm uma importância, e nesse processo de implementação do plano, né, mas falando mais particularmente dessa educação antirracista, digamos assim, isso se colocou com muita evidência para nós, né? A sociedade civil organizada fazendo o seu papel de controle, de monitoramento, né, das políticas de Estado, das políticas de governo. Então, a aliança é fundamental, é um aspecto, uma dimensão fundamental para que essa educação antirracista, de fato, se efetive. Em termos de avanço, o Unicef apostou entrar nessa política, nessa agenda da política nacional,
com duas estratégias importantes. A primeira delas é influenciar a política pública para que, de fato, o Plano Nacional de Implementação da Lei aconteça. Então, toda uma articulação de advocacy junto com o governo municipal, o governo estadual e nacional, através de uma RCP, mas também com uma estratégia importante que incida sobre o imaginário, com a mudança de comportamento, com a mobilização das pessoas para o enfrentamento do racismo. Então, a campanha por uma infância sem racismo vai exatamente nessa direção, uma estratégia de mobilizar a população, a sociedade em geral, porque o reflexo, a dimensão estruturante do imaginário, a incidência sobre o imaginário, ela é fundamental para a gente reverter esse quadro. Avançarmos nessa articulação, né, talvez seja uma possibilidade de, mesmo dentro da política educacional vigente, a qual eu tenho críticas, a gente consiga dar passos na direção de termos uma verdadeira democracia racial, né? Não esse mito que a gente procura desfazer. Não se trata de substituir o eurocentrismo por um afrocentrismo. Se trata de pôr todas as visões de mundo que constituem a nação brasileira no centro.